Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou plantar mudas para tampar alguns buracos que surgiram aqui nos meus vasos nas últimas semanas. Eu vou pegar a câmera para mostrar de perto e falar um pouco o que aconteceu e também quais plantas eu vou usar. Começando então por esse vaso aqui do fundo. Como vocês podem ver, tem um buraco enorme aqui e outro buraco ali. Aqui eu tinha duas mudas de petúnia, se vocês assistiram o tour ou algum vídeo passado, vocês devem ter visto. E aqui eu tinha uma muda de sálvia. O que aconteceu aqui com essas petúnias? O problema é que elas estavam plantadas num substrato inadequado e elas eram incompatíveis com as demais plantas que estão aqui no vaso. As petúnias têm raízes bem finas e geralmente para elas eu uso substrato à base de turfa e super aerado. O que acontece aqui é que o substrato desse vaso foi colocado para arbustos. Antes eu tinha um trialis aqui e ele é um substrato muito mais denso, muito mais compactado. Tá um pouco de sol, vai estar ruim de ver. Mas ele não servia para as petúnias, elas acabavam ficando com excesso de água na raiz por muito tempo, e aí tanto os galhos que estavam encostados no substrato quanto as folhas acabavam apodrecendo. E outro problema é a incompatibilidade da petúnia com essas outras plantas, né? Aqui eu tenho uma angelônia, uma eufórbia e aqui um gerânio daquele tipo pendente. Essas três plantas são plantas que gostam de solo seco, eu deixo secar bastante até molhar de novo. Enquanto as petúnias precisam de água quase diariamente. Então tinha uma incompatibilidade aqui. Para eu deixar a petúnia feliz, o resto ficava encharcado. E para eu deixar o resto feliz, a petúnia ficava seca e murcha. E o meu outro fracasso está aqui no pé da goiabeira. Deixa eu chegar mais de perto. Quem assistiu os vídeos aqui vai lembrar que eu tinha algumas lobélias crescendo aqui. Acho que tinha uma petúnia também. E aqui teve um ataque de lagartas que eu nunca vi antes. Eu vou até colocar na tela uma foto para vocês olharem. Eu não consegui identificar a lagarta. Se alguém souber e puder me colocar aqui nos comentários, eu agradeço. Mas no primeiro dia eu vi uma, fiquei fora uns dias, quando eu voltei tinha mais de 100. Elas destruíram absolutamente tudo. E aí, como a lobelia não vive bem no calor, não ia nem dar tempo dela se recuperar. Eu achei melhor remover e colocar alguma outra coisa aqui no lugar. Falando então das plantas que eu pretendo usar, é um pouco de mais do mesmo aqui. Para o fundo desse vaso, ele já tem uma angelônia aqui e uma angelônia ali. Eu comprei mais duas idênticas. Então aqui, duas angelônias que eu vou provavelmente colocar aqui no fundo. A angelônia é uma planta super fácil de achar. Eu encontro ela sempre em supermercado, na Leroy, na loja de material de construção, na seção de jardinagem. É uma planta nativa do Brasil e que popularizou nos últimos anos. Então, se você encontra aí na sua região, vale a pena. Ela atrai todo tipo de abelha, as abelhas jataí principalmente gostam de ir bastante nela. Ela tem uma fragrância bem leve, bem agradável e ela dura o ano inteiro. Floresce quase o tempo todo, resiste bem ao calor, resiste bem ao tempo seco. Então, recomendo colocar. A outra planta que eu vou usar é a lantana. Então, quem assistiu alguns vídeos atrás vai lembrar que eu comprei essa lantana no dia que eu fui naquela feira de exposição de flores. É uma lantana bem diferente, ao invés dela crescer ereta, ela cresce pendente. E ela tem flores rosas, rosa com laranja. Ela veio bem detonada e num vaso super apertado. Eu tirei ela desse vaso, ia colocar nessa jardineira aqui ao meu lado. Acabei mudando de ideia, replantei e ela tá ali se recuperando, já brotou. Deixa eu mostrar de perto. Ela já brotou bastante. Eu pretendo usar pelo menos uma ou duas ali na frente desse vaso. E também vou usar duas gonfrenas que eu tenho aqui. Que comprei aquelas mudinhas bem simples que vende em casa de jardinagem. Geralmente eu planto essas aqui de semente porque é muito fácil de nascer, mas como ia demorar muito tempo, achei melhor comprar. Bom, vamos para a sujeira. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar remover pelo menos uns 20% do substrato que está nesse vaso, que já é um substrato velho, eu já plantei diversas coisas aqui no último ano. Então eu vou tentar tirar esse substrato mais velho, colocar substrato novo e vou colocar humus de minhoca também. Então o substrato que eu estou usando é o mesmo que já tem aqui, é o substrato da Biomix. Eu tento não misturar substratos para não criar camadas com densidade diferente no vaso, que isso pode gerar problema. Se você tem, por exemplo, o fundo do vaso com um tipo de substrato e a parte de cima com outro, e eles são muito distintos, pode ser que acumule água e você perca as plantas depois. Você usando o mesmo substrato, ele fica mais homogêneo. Então o substrato, o humus de minhoca, e o que eu vou usar aqui também é a perlita. Para quem nunca ouviu falar, a perlita é um material de origem vulcânica. Vou mostrar de perto para vocês. Tá aqui de perto o material.
E ela é basicamente inerte, ela não absorve água, ela não altera a composição do solo, não altera o pH do solo, mas ela serve para evitar compactação e ajudar na drenagem, porque basicamente você mistura isso aqui com o solo, ele evita que as partículas menores do solo fiquem compactadas. Então é bem útil quando você está trabalhando com um substrato mais denso ou que ele já está mais velho e compactado, você mistura e ela ajuda na drenagem e em criar espaços com oxigênio para as raízes se desenvolverem melhor. Bom, como o substrato é pesado e ele está molhado porque choveu, eu vou usar aqui um saco desses de construção mesmo, de entulho. Vou tirar o solo e daqui a pouco eu volto para fazer o plantio. Mostrando aqui para vocês, eu tirei uma boa quantidade da camada superior de solo, de substrato, né? Onde tinha bastante raiz velha. E aí eu cheguei no fundo onde não tem nem muita raiz e achei bastante minhoca também. Não tá tão compactado, tá acho que bastante saudável. Então acho que já foi suficiente, eu tirei uns 20, 30 quilos talvez de terra aí. Agora eu vou repor o substrato e colocar o adubo e a perlita também. Eu vou começar então pela perlita, porque ela levanta muito pó e deixar ela no fundo. Eu vou despejar provavelmente esse saco inteiro aqui, deve ter uns 15 litros de perlita aqui talvez. Só de curiosidade, tá aqui de perto ela despejada sobre o solo, mas eu não vou deixar assim, eu vou misturar bem, né? A ideia é você fazer uma mistura homogênea. Agora eu vou colocar o humus de minhoca para dar uma recarregada. Vou misturar bem o substrato antigo com o humus e a perlita. Bom, feito a mistura, agora eu vou preencher com o substrato mesmo. Para vasos grandes e plantas com as raízes mais fortes, como arbustos e árvores, esse substrato é disparado o meu favorito. Eu já usei vários e esse aqui é o melhor, da Biomix. Como sempre, na cova eu vou colocar micorrizas, um pouquinho, uma colher de chá mais ou menos. E uma colher de sopa, um pouquinho mais, de osmocote, que é adubo de liberação controlada. Vou começar plantando as angelônias que estão no fundo, são as maiores. Bem enraizada, pelo menos. A outra também, super bem enraizada. Uma coisa que eu sempre percebo mexendo com plantas nativas do Brasil é que as raízes são muito fortes. Muito mais fortes do que plantas estrangeiras. Angelônias plantadas. E a lantana, eu acho que eu vou usar uma só aqui, porque tá meio apertado. Eu vi o tamanho que ela fica com uns 50, 60 de largura. E aqui tem mais ou menos isso. Então eu vou colocar uma lantana aqui e as outras duas que sobrarem, o vaso tem 3. Eu vou colocar ali no pé da goiabeira. A lantana também, que quando eu plantei aqui estava bem feia, tá? Bem enraizada, ó, tudo isso de raiz nova. Vou colocar aqui agora para ela crescer de vez. Bom, fiz maior sujeira, mas plantei aqui e vou pegar a câmera para mostrar de perto para vocês. Tá aqui então. Aqui no fundo, 3 angelônias agora nesse vaso e mais uma nesse. Ficou o fundo completo com a mesma planta. É até bom que elas acabam uma apoiando a outra, né? Quando venta bastante, acaba que os galhos delas quebram. Elas enchendo vão dar apoio uma para outra e fazer uma quebra no vento. Eu até preferia assim do que como estava antes. E aqui a lantana, ela ainda tá meio feinha, se recuperando, mas vocês podem ver que tudo isso é folha nova que ela tá soltando. Daqui um mês mais ou menos já vai estar bem cheia. Bom, eu não sei se dá pra ver na câmera, mas tá cheio de abelha jataí aqui. Elas gostam bastante das angelônias. Bom, vou fazer mais sujeira aqui. Plantar as 2 lantanas e as 2 gonfrenas aqui no pé da goiabeira. Eu acho que talvez seja um pouco demais. Acho que a lantana talvez fique bem grande. Mas vou fazer o teste aqui. Vamos lá. Um comentário que eu já recebi algumas vezes foram pessoas perguntando se tem problema colocar plantas menores assim no pé das árvores. Se elas não competem por nutrientes, se não vão roubar a água da árvore e tudo mais. Na prática aqui eu não vejo muito problema. Eu sempre fiz isso. Eu acho que é interessante fazer a cobertura do solo com uma planta viva, em vez de usar pedaços de madeira ou capim, que eu não sou muito fã, porque aqui, como é muito úmido, acaba apodrecendo. Eu adubo as plantas, as árvores, pelo menos uma vez por mês, no verão até a cada 15 dias. Então eu não acho que tem falta de nutriente, eu também rego quando precisa. Nunca vi nenhum impacto negativo, nem nas plantas que estão na base e nem nas árvores. A única coisa que eu percebo é que conforme a copa da árvore vai ficando mais densa, começa a fazer bastante sombra, e aí dependendo da planta ela acaba não desenvolvendo tão bem. Mas fora isso, não percebo nenhum problema. E o pé da goiabeira ficou assim. Coloquei 2 gonfrenas nos lados opostos e 2 lantanas também.
E uma dica das angelônias que eu acabei não falando mais cedo é logo depois do plantio você fazer uma poda. Essas plantas, por algum motivo, toda vez que eu compro, elas vêm com os galhos super compridos, mas muito frágeis. Então o primeiro vento que dá, eles quebram e quebram na base. Então você acaba perdendo o galho inteiro. Se você faz a poda, ele fica um pouquinho mais baixo e mais resistente, e aí ele tem tempo de se desenvolver e ficar um pouco mais firme. Eu sei que dá um pouco de dó cortar aqui as flores, mas daqui 2, 3 semanas as flores já aparecem de novo e pelo menos você mantém a planta inteira. Eu vou mostrar para vocês uma que aconteceu exatamente o que eu estou falando para vocês entenderem melhor. Ó, essa angelônia está plantada aqui na jardineira suspensa, que eu filmei um vídeo no dia que eu plantei. Eu vou até recuperar as imagens. Ela estava grandona, eu plantei e não fiz a poda. O que aconteceu? No primeiro vento, no dia seguinte, ela quebrou inteira. Perdi praticamente a planta toda e agora ela está brotando da base. Óbvio que ela vai brotar de novo, mas perdi aqui certamente um mês ou mais de um mês. Então é melhor podar mesmo, perder as flores, mas manter a folhagem. E só um conteúdo bônus aqui. Essas calibrachoas começaram a florescer do nada. Engraçado, elas são sensíveis à duração do dia. Então provavelmente nessa última semana os dias ficaram longos o suficiente para ser o gatilho da floração. E aí do nada elas começam a produzir um monte de flor e não folha mais. E só a título de comparação, vocês podem ver que essa outra calibrachoa está na etapa que ela ainda está produzindo muito mais folhas do que flores. Ou seja, para essa variedade específica, a gente ainda não atingiu a duração de dia que ela precisa para ser o gatilho da floração. Existem essas variações entre os cultivares. Mas agora em setembro, com os dias aumentando, muito provavelmente aí nas próximas 2, 3 semanas, ela já vai estar focada na produção de flores também. Bom pessoal, vídeo um pouquinho mais curto hoje, mas eu queria compartilhar com vocês essas mudanças que eu estou fazendo nos vasos, já usando plantas que eu sei que vão sobreviver o verão inteiro. Tanto a gonfrena quanto a lantana e a angelônia resistem muito bem ao tempo seco e quente, que é o que vem aí pelos próximos meses. Se vocês gostaram, lembre de deixar uma curtida que ajuda bastante o canal e até o próximo. Valeu!